Boa noite, pessoal. Todo mundo nos vendo, nos ouvindo. Professor Gaudêncio, se quiser falar alguma coisa para o pessoal te ouvir. Boa noite a todos, a todas. Um prazer a gente poder estar junto para esse diálogo. Beleza. Todo mundo ouvindo, gente? Manifestem-se aí pelo chat para a gente poder ter certeza que está todo mundo ouvindo. Ô, João, não estou te ouvindo. Oi, voltei. Caiu a internet aqui. Ok. Beleza. Então, como eu dizia, primeiro me apresentar, eu sou João, sou técnico administrativo aqui no Instituto Federal Catarinense, sou analista de tecnologia da informação, trabalho na reitoria do Instituto aqui em Blumenau, Santa Catarina, e fui encarregado aí pelo Movimento por uma Escola Popular de mediar aí o debate entre o professor Gaudêncio e os nossos ouvintes aí pelo Brasil todo aí que estão nos assistindo nesse momento, onde é muito importante a gente promover esse tipo de discussão. Primeiramente, pedir para todo mundo aí e compartilhar com seus amigos, compartilhar com seus contatos. Mais uns 2 minutinhos o professor Gaudêncio vai começar a falar. Eu vou dar só apenas uns avisos paroquiais aqui, para a gente poder organizar e vocês saberem como que vai funcionar a dinâmica da nossa transmissão hoje, né? Então, compartilha aí com seus amigos, chame os amigos, que ainda dá tempo de entrar aí para ouvir o professor, né? Também vou pedir para se inscrever no nosso canal aqui embaixo, né? Ativar o sininho para receber novidades aí do movimento, curtir a nossa página no Facebook, MEP Sinasef, o link da página está aqui na descrição do vídeo também. Seguir a gente no Instagram, a gente está no Instagram também, @MEPSinasef, né? E aí nos comentários vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês, de onde vocês são, se é estudante, se é professor, se tem alguma relação com a educação, se é pai de estudante, se pertence a alguma comunidade escolar, porque isso para a gente do MEP é muito importante, porque o MEP se pretende um movimento que pretende reunir todos esses segmentos para discutir política pública em educação, para transformar as escolas brasileiras, seja institutos federais, seja escolas de educação básica estaduais, municipais, escolas públicas no geral, transformar essas escolas em centros de organização e de discussão, de encaminhamento de pautas que são relacionadas diretamente com a vida da classe trabalhadora, né? A escola, nesse momento, é um importante polo organizador das comunidades onde está localizada, né? Deu ruim, corre para a escola. Hoje a gente está vendo isso, escolas sendo transformadas em espaços de vacinação, em espaços de consultas médicas. Então, a escola tem esse potencial organizador das comunidades onde está inserida, apesar das grandes contradições, e aí o professor Gaudêncio, como pesquisador da área, também deve falar com relação a isso, né? As contradições que a própria forma escola tem em si, né? No momento em que a gente vive, a necessidade de organização da classe trabalhadora ela é muito grande, né? Então, a gente precisa incentivar e fortalecer todos os espaços onde seja possível se dar essa organização da classe trabalhadora. Porque aí, há alguns anos, a gente vem tendo sinais de que não temos
no que confiar nas estruturas do Estado brasileiro, seja do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e muito menos desse governo que está aí posto, né? Então, o espaço escolar, junto com sindicatos, junto com a associação de moradores, grêmios estudantis, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, são espaços onde a classe trabalhadora se encontra, discute seus problemas e propõe saídas coletivamente para esses problemas. Esse tipo de organização que pode dar respostas efetivas para os problemas que a gente tem vivido, muito mais do que essas instituições que, nesse momento, estão se demonstrando aí antipovo, anticlasse trabalhadora, especialmente nas medidas que vem tomando com relação aí à pandemia que a gente tem visto, né? Mais informações sobre o MEP, né? O MEP é um movimento que foi fundado por estudantes secundaristas lá no estado do Goiás, depois no Rio Grande do Norte, depois aqui em Santa Catarina, e em outros estados já tem núcleos fundados, né? E aí, em diálogo com esse secundarista, nós, servidores dos institutos federais, que estamos organizados no Sindicato dos Servidores Federais da Educação Profissional e Tecnológica, o SINASEF, discutindo com esses secundaristas, vimos a possibilidade e a importância também dos servidores estarem organizados nesse movimento que, como eu falei, pretende ir para além de estudante, para além de servidor, mas atingir também os pais, atingir a comunidade do entorno, né? Então, essa é a nossa primeira live, é o nosso lançamento. Já de pronto agradecer ao professor Gaudêncio por estar aqui no nosso lançamento, né? E serão muitas outras atividades que a gente vai fazer. Então, de novo, aqui na descrição do vídeo tem aí os links para nossas redes, e aí entre em contato quem achar que tem condição de construir esse movimento, quem gostaria de conhecer um pouco mais do movimento, como que organiza na sua escola, no seu bairro, enfim, estamos à disposição para poder dialogar, especialmente nesse período onde a gente precisa se organizar, né? Bem, como vai funcionar a nossa live, pessoal? Eu vou fazer uma breve abertura agora aqui no começo, fazer uma apresentação do professor Gaudêncio. Na sequência, eu vou passar a fala para ele, né? A gente já combinou, ele preparou uma fala aí de uns 15 a 20 minutinhos, né? Fazendo uma contextualização geral aí da nossa realidade, né? Na sequência, nós vamos fazer um bloquinho de perguntas daquelas que chegaram por e-mail, que chegaram pelo Facebook, pelo Instagram, antes da live, que eu já tenho separadas aqui, tá? Aí o professor vai ter 10 minutos para responder. Na sequência, vai ter um segundo bloco de perguntas, aí sobre aquelas que... Eu vou fazer as perguntas que vierem aqui no chat, né? Então, a gente vai selecionar algumas perguntas, o critério para seleção vai ser temas que ainda não foram abordados na live ou que precisem de aprofundamento. Vamos selecionar aqui 3 ou 4 perguntas, fazer um segundo bloco de perguntas e o professor vai ter mais 10 minutos para responder essas perguntas. E, para finalizar, mais 10 minutos para o professor fazer as suas considerações finais e fechar o nosso espaço aqui, que a gente pretende que não seja menos de 1 hora e que não ultrapasse 1h30, tá bom? Bem, então, agradecer, dizer da honra que estar aqui podendo dialogar com o professor Gaudêncio Frigoto, referência na área de educação para todos nós. Eu sou estudante de mestrado, pude ter contato com várias obras dele. Aqui tem um livrinho que é muito importante para quem está estudando educação profissional, né? Que é o Ensino Médio Integrado, Contradições e Perspectivas, que é dele, junto com a professora Maria Ciavata e Marise Ramos, que são outras referências para a área, né? Então, o professor Gaudêncio é filósofo, pesquisador, educador, professor titular aposentado da Universidade Federal Fluminense, atualmente professor associado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de educação, com ênfase em fundamentos da educação, atuando com as temáticas de educação e trabalho, educação básica, educação técnica e profissional, na perspectiva da politecnia, educação e a especificidade das relações de classe no capitalismo no Brasil. Ao longo de mais de 30 anos, atuou e atua na graduação e especialmente na pós-graduação, orientou mais de 100 teses e dissertações, participou de mais de 250 bancas de teses, dissertações, concursos públicos,
publicou 61 artigos completos em periódicos nacionais e internacionais, é autor e coautor de mais de 20 livros e publicou mais de 70 capítulos de livros. E é também sócio fundador da ANPED, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Então, professor, em nome do MEP, quero dizer que a gente fica muito honrado pela disposição do senhor de estar aqui conosco hoje, discutindo essas questões candentes da nossa realidade no momento, né? Muito obrigado. Bem, professor, vou fazer uma aberturinha aqui e já vou passar a fala para o senhor, viu? Professor, nesse período de crise sanitária que a gente está vivendo, fica claro para a gente uma disputa encarniçada que pode ser resumida em algumas contradições, como normalidade versus distanciamento, como economia versus saúde pública, como lucro versus vida, né? Essa contradição, ela tem uma chantagem explícita, esse discurso que é falado aí, que é o seguinte, a chantagem é a seguinte: é melhor tentar a sorte com a doença do que ficar sem rendimento, sem salário, sem emprego, né? E, em última instância, sem vida, né? E o maior porta-voz desse discurso chantagista é o próprio presidente da República, né? Que, por um lado, prega como se fosse um pastor a fé no uso da cloroquina, na hidroxicloroquina, como forma de combater o coronavírus. Mas veja, é uma fé porque não existe indícios clínicos e científicos ainda que comprove a potencialidade desse medicamento na cura, no tratamento do Covid-19. Portanto, é um discurso anticientífico. E, por outro lado, né, essa semana, ontem, anteontem, nós tivemos uma ameaça aí da parte dele de colocar um eugenista como ministro da Educação, que é o Osmar Terra. Osmar Terra tentou fazer um mestrado na área da neurociência no Rio Grande do Sul, ele pretendia comprovar, utilizando a neurociência, a tendência de comportamentos criminosos de jovens da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, a FASE, que é uma congênere da FEBEM, só que no Rio Grande do Sul. A maioria desses jovens são jovens negros, pobres, da periferia, das classes mais pauperizadas das periferias do Rio Grande do Sul, né? Portanto, esse governo, e além do mais, ele foi ministro da Cidadania, Osmar Terra, e foi o responsável pelo corte de mais de 2.000 Bolsas Famílias no Brasil nos últimos períodos aí. Portanto, esse governo, além de anticiência, é um defensor dessas pseudociências que estão por aí, né? Então, professor Gaudêncio, essa chantagem que a classe trabalhadora brasileira vive e tem de escolher entre se infectar e manter seus rendimentos, manter seu emprego, seu salário, é culpa do vírus? Ou pode ter alguma relação com uma situação anterior de desassistência por parte do Estado através da redução de políticas públicas que jogou esses trabalhadores, no final, à própria sorte, né? Quais as tendências que o senhor observa em relação à condução das políticas de saúde pública nesse momento de pandemia no Brasil e o depois da pandemia, o depois da tormenta, né? Seremos os mesmos? Voltaremos à normalidade? É isso, professor. O senhor está com a palavra aí. De 15 a 20 minutos eu lhe aviso aí quando chegar no tempo. Fique à vontade, viu? Boa noite, João. Boa noite, colegas do MEP, professores dos institutos, funcionários, pais, alunos, demais pessoas que nos ouvem nos quatro cantos desse Brasil continental. Um prazer poder dialogar sobre o tema mais geral, que em tempos de pandemia, quem serve a ciência, e como o João situou no contexto que nos retém a todos em suspenso. Eu gostaria, antes de entrar propriamente nessas questões que o João colocou, situar um pouco mais amplamente o que a pandemia nos coloca, o que lições ela nos traz. Eu lembro que, há uns anos atrás, antes de falecer, Galeano, o pensador Eduardo Galeano, uruguaio, fazia uma análise dos dilemas do século XX e as perspectivas do século XXI.
e dizia que a história é como uma velha senhora cheia de segredos. De vez em quando ela apronta. E, de fato, a história, ninguém poderia imaginar, 6 meses atrás, que o mundo estivesse na situação de uma guerra invisível, como dizia o presidente da França, uma guerra sem canhões, uma guerra sem submarinos, uma guerra, enfim, de um ser, de um elemento melhor da natureza e que atenta contra a vida humana. E talvez o anônimo que escreveu num grafite em Hong Kong, vem aí as lições a lição mais fundamental, onde dizia: não podemos voltar ao normal, o que era antes, porque o normal era exatamente o problema. E se a gente analisa historicamente, vemos que a humanidade não aprendeu lições. A nossa própria sociedade nasce com a ideia de que nós somos seres que, cada um buscando o bem próprio, leva à prosperidade. E quem regularia isto é uma espécie de Deus escondido, chamado mercado, a onisciência do mercado. Esta visão, ao contrário, levou no século XX, só no século XX, a 2 guerras mundiais, uma quebra da Bolsa de Nova York em 29, uma revolução socialista numa grande nação, Rússia, e só ali é que a inteligência e mesmo empresário, não empresários do quilate desses que fazem passeata aqui no Brasil para que a gente não leve em conta o vírus, mas empresários como Ford preocupados em como fazer a sociedade renascer daquelas guerras e em suma, daquele desastre da primeira metade do século XX. E é que surgem as ideias, especialmente do Keynes, de que era preciso regular o mercado e, portanto, a moeda, os bancos, as bases de subsolo, a telecomunicação, a educação, a saúde, deveriam dar-se no espaço público. Mas essa lição demorou pouco a ser desaprendida. No fim da década de 70, nós voltamos com as teses da austeridade, as teses do neoliberalismo e, portanto, novamente, um regresso à fé pura ao mercado. O Brasil é a própria escola extrema disto, porque na década de 90, nós vimos isso durante toda a década de 90. Entretanto, houve bastante resistência da sociedade. Entretanto, a partir de 2016, com o golpe de Estado, nós chegamos ao absurdo, ao espanto no mundo de congelar por 20 anos qualquer acréscimo no investimento público. Ciência, tecnologia, saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, etc, etc, etc. Ora, qual é a grande lição que a pandemia e, enfim, o vírus está colocando? É que tudo isto, toda essa lógica que o mercado vence, que o mercado resolve, tudo isto desmanchou-se no ar. E agora mesmo nós vemos o mundo todo, aonde é que vai recorrer para salvar, inclusive, as empresas, os mercados e os empregos? Vai recorrer ao fundo público. Um fundo público que era uma espécie de reserva até ontem, especialmente para o capital financeiro. Então, não podemos voltar ao que era antes. E o João coloca muito bem que o nosso cenário é o mais dramático, exatamente pela visão tacanha, pela visão tosca, pela visão medíocre, pelo analfabetismo social e humano que nos governa, né? E portanto, coloca a nós uma questão para além da questão geral que a própria sociedade mundial se coloca. A sociedade mundial se coloca, sim, a questão de que
paulatinamente, a ciência, a tecnologia de bens comuns construídos longamente através dos tempos, com acúmulo de experiências, com acúmulo de debate, foi sendo apropriado cada vez mais por grupos no campo da farmaco, no campo dos agrotóxicos, em todas as áreas, em suma, a ciência passou a ser uma arma privada e que quem quisesse ter os benefícios dela teria que comprá-la. Vou dar um exemplo no campo da saúde, e que eu vi há pouco tempo numa análise de um especialista sobre remédios. Dizia ele de que existem remédios para curar determinados tipos de câncer que custam R$ 1.000 cada comprimido, portanto, R$ 30.000 mês para quem quiser enfrentar um câncer em que este farmaco, digamos, este remédio pode lhe prolongar a vida ou curar o câncer. Ora, este acúmulo de conhecimento que a Bayer pode ter não foi produzido por ela, foi apropriado por ela, patenteado por um pequeno acréscimo a um patrimônio que foi construído coletivamente. Então, isto é que a pandemia também questiona. A ciência não pode estar na ordem do lucro. A ciência tem que ser encarada como um bem público, um bem comum da humanidade, e isto vai ter que ser certamente revisado. Isto rebate, isto tem como consequência, portanto, aquilo que até, lendo hoje o Financial Times, dizia que temos que voltar a ter um maior investimento no setor público, ou seja, o fundo público assume uma importância cada vez maior, exatamente num momento como este, em que a própria vida de milhares de pessoas está em risco. Então, aqui no Brasil, nós vimos que os laboratórios das universidades, das instituições que pesquisam, Fiocruz e outras, foram absolutamente sendo sucateados ao longo de décadas. E com as contrarreformas, com a emenda constitucional 95, que congela, como dizer, por 20 anos o investimento público, a contrarreforma da Previdência trabalhista e, sobretudo, o desmanche das reformas do ensino médio que praticamente, pela reforma, impede que um jovem possa ter a base das ciências sociais, das ciências humanas, da física, da química, da biologia, da matemática, para poder produzir conhecimento e ciência, quando não, pelo menos, para posicionar-se socialmente, por exemplo, diante daquilo que o João colocava aqui, das posturas que estão postas aí na sociedade sobre, digamos, um senso comum, visões metafísicas sobre a questão do vírus. Então, nós estamos perante fatos gravíssimos na humanidade e que temos que encará-los com responsabilidade. E, neste momento, quem pode dar uma resposta não é qualquer ciência, não é a ciência que produziu a bomba atômica, não é a ciência que produz armas, e nem a ciência que produz agrotóxicos, mas é a ciência colocada em defesa da vida, aquele acúmulo daquele grupo de pesquisadores em laboratórios silenciosos que agora aparecem como os que podem nos salvar. E o drama em nossa sociedade, e também por espanto, né, é que, contra todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do clamor das instituições científicas que lidam com a saúde pública, clamor de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que estão aí no front, aqui
banalizou-se de tal forma a questão de que, diferente de outros países, como a própria China, onde a população disciplinadamente atendeu às orientações das autoridades e da ciência, e que, portanto, puderam conter. Aqueles países, como a Itália, como a Inglaterra, como os Estados Unidos e a Espanha, que demoraram a tomar uma atitude orientada pela ciência, estão pagando um preço altíssimo. E aqui no Brasil, não fosse a postura dos governadores, prefeitos e do próprio Ministério da Saúde, nós estaríamos numa situação muito mais grave do que estamos. Entretanto, esta ambiguidade, esta dubiedade de poderes, a ponto de não sabermos hoje quem de fato governa o Brasil, esta ambiguidade já mostra nas ruas uma desenvoltura das pessoas voltando como, de fato, nada estivesse acontecendo entre nós. E aí, mais um elemento que nos atrapalha muito nessa circunstância e que se apega, e é este grande público, eu diria, que é vítima duplamente dos fundamentalismos, do fundamentalismo político, que não aceita a crítica, porque crítica não é alguém que queira debater, mas é um adversário a ser abatido. Ou seja, é uma crença, um fundamentalismo político de que a verdade está com aquele núcleo do ódio e, portanto, quem não segue isto é inimigo. O fundamentalismo econômico, que tudo é mercado, que está em nocaute. Mas entre nós, o fundamentalismo religioso, que volta à ideia de sobrepor a crença à ciência, este é um grande adversário à própria religião, porque isto não é religião. Vejam vocês que, na medida provisória, não fosse o judiciário, se podia fazer com que pastores que reivindicavam fazer cultos presenciais o fizessem. Li hoje na imprensa que o próprio pastor, onde o presidente e a esposa dele frequenta aqui no Rio de Janeiro, está em hospital com o vírus. Entretanto, nem essas coisas, diante do fundamentalismo, impressionam. E qual é o grande adversário disto? O grande adversário é exatamente de que a maior parte da população brasileira, historicamente, foi negada a ela os mínimos códigos que nós nos aprendemos lá na educação básica, especialmente no ensino médio, os códigos das ciências, da física, da química e da biologia, mas também os códigos da sociologia, da política, da ciência, para se mover em sociedade. Então, quando pessoas mais simples, que lhes foi a ela negadas a possibilidade de terem um critério científico, vêm sendo manipuladas com a ideia de autoridades que é uma gripezinha ou que isto não vai afetar, senão aquelas pessoas, como é o meu caso, que tem mais de 60 anos, e que, afinal de contas, são pessoas que até por outras razões morreriam, mas tem que salvar a economia. Esta é uma visão absolutamente cínica e, eu diria, uma visão criminosa, porque é ser conivente com a possibilidade de salvar vidas. Porque nenhuma autoridade mundial, nenhuma autoridade médica que eu tenha ouvido vai dizer que o isolamento vai acabar com o vírus. Apenas estão dizendo, e isso não é pouco, tem cálculos de milhares de vidas que podem ser salvas, é de que se retarda o pico da doença, os sistemas de saúde do mundo, que nenhum sistema, nem Estados Unidos, estamos vendo isso, França,
Inglaterra, países ricos, nem eles têm estrutura hospitalar para um grande pico. E os médicos têm que decidir entre quem vai viver e quem vai morrer. Então, é absolutamente impensável ter uma autoridades públicas que fazem com que pareça que nós não estamos em outro planeta e que nós não tenhamos que nos cuidar. Eu diria, portanto, que, como perspectiva de futuro, e por isto que esta quarentena, que é mais que uma quarentena, porque quarentena seriam 40 dias, as perspectivas que a gente analisa por aí serão 6 meses, para a gente ter uma possibilidade de mover-se com mais tranquilidade. Mas o vírus, se não vier uma vacina, os especialistas dizem que pode durar circulando no mundo por 2 anos. Então, é algo muito sério que nós temos que encarar com absoluta seriedade. E nesse sentido, creio que aqueles que atuam no campo da saúde, no campo da educação, no campo, enfim, da defesa da vida, temos que ter presente que a normalidade que se construiu no Brasil tem que ser revertida. As contrarreformas que foram postas, elas têm que ser repensadas, as políticas públicas têm que ser repensadas e, sobretudo, vendo o que são os institutos federais hoje no Brasil. Eu sempre costumo dizer, depois de uma pesquisa durante 5 anos, que foi a maior política pública de interiorização, de ensino de qualidade de todos os tempos. O jovem, a jovem que frequenta o Instituto Federal e faz o seu nível médio, vai ter os códigos para não ser manipulado e para poder exercer a sua cidadania, além de poder desenvolver, nos seus estudos posteriores, pesquisa e se tornar cientista, se assim o quer. Portanto, a pandemia, que é um problema planetário, entre nós se torna um problema extremamente mais agudo, exatamente pelas razões que o João nos colocava aqui no início da nossa conversa. É uma situação extremamente dramática, porque a gente percebe também que os desmandos e mandos dentro dos ministérios faz com que o próprio Ministério da Saúde, que tinha uma firmeza maior e seguia critérios mais universais, agora dá indicadores de poder flexibilizar. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, vi hoje que o governador permitiu naquelas cidades que não tem nenhum caso, que elas possam abrir o comércio, etc. Pois o que a ciência diz? Que a grande parte das pessoas que já contraíram assintomática o vírus são aquelas que exatamente têm mais potencial de espalhá-lo. Então, acho que nós também não estamos aprendendo a lição. Estamos com uma pressa, uma grande pressa para retornar à economia, como se desse uma grande seca ou uma grande guerra, a gente não teria que parar meses e meses e meses. Eu acho que há em cima disso, sim, uma chantagem, há em cima disto um atentado à vida e que nós não podemos aceitar. E, portanto, debater o papel da ciência, do conhecimento, nesse momento, é crucial. E no Brasil é crucial retomar o direito universal à escola e uma escola de qualidade. E, coincidentemente, estou, nesta quarentena, fazendo um prefácio de um livro de Florestan Fernandes, grande batalhador da escola pública, gratuita, universal, laica, e que traz um legado enorme de análise sobre a nossa situação. O livro, O Desafio da Educação, vai mostrar exatamente que, historicamente, nós não resolvemos esse problema. E sim,
o problema de educação resolvido, nós não temos cidadania efetiva e tampouco temos democracia efetiva. A tarefa, portanto, de erradicar os 13 milhões, 12 milhões, 13 milhões de analfabetos e dar acesso de qualidade aos jovens brasileiros do campo, da cidade, dos ribeirinhos, as comunidades indígenas, etc., é uma tarefa absolutamente necessária nas próximas décadas. Até porque outros problemas estão ali agora não lembrados, mas graves e que também banalizados no Brasil, que é o problema do aquecimento global, que é o problema do desmatamento, que é o problema dos agrotóxicos, etc. Em suma, a ciência tem um papel não de resolver todos os problemas ao mesmo tempo, mas a ciência exatamente tem como pauta a busca de resolver os problemas que afetam a vida e a vida de todos. Se não é uma ciência democrática, será uma ciência que mata e não uma ciência que ajuda a humanidade a qualificar a vida. Estou às ordens para poder dialogar agora, para não cansá-los, e nas perguntas, certamente, eu posso me explicitar melhor e talvez ficar no foco da expectativa dos organizadores e da expectativa daqueles que me acompanharam nesta breve, rápida, sintética, esquemática colocação. Beleza, professor. Muito obrigado pela explanação aí. Agradecer também a presença aí das mais de 800, 900, chegamos a bater 1.000 pessoas aí nos acompanhando. É um grande auditório, né, professor? É importante a gente poder também usar desses meios de comunicação para poder chegar aí o nosso pensamento, as nossas discussões ao máximo de pessoas possível, né? E como bem o senhor falou, acho que a gente vive um momento de contradição aí, ao mesmo tempo que estamos na ponta do avanço das forças produtivas materiais. Nunca antes na história da humanidade fomos tão desenvolvidos, tão conectados, né? Nunca a indústria foi tão automatizada, os processos de trabalho foram tão automatizados, e ao mesmo tempo nós vemos que essa ciência aplicada ao avanço das forças produtivas materiais, ela tem dificuldade de dar resposta à vida concreta da população em geral, dos trabalhadores especialmente, né? Portanto, é uma ciência que tem lado também, né? Uma ciência que... e aí as questões de financiamento, o senhor bem conhece, como a maioria aqui no chat, já vou dizer, tem gente de todos os estados brasileiros, de todas as regiões, já se pronunciaram aqui. Agradecer a presença de todo mundo aqui. E a maior parte vinculados aí ou à universidade, ou aos institutos federais, à educação básica, e sabem da dificuldade que é você, por exemplo, financiar um projeto de pesquisa que tenha como objetivo resolver um problema concreto da vida da classe trabalhadora, onde quer que ela se encontre, né? Não existe financiamento para isso, né? Então, é uma ciência também que tem lado, mas que nesse momento nós nos colocamos na tarefa também de defendê-la contra esses discursos, contra essas práticas anti-ciência, que são muito piores, né? Que são assim, muito perigosas para a vida da classe trabalhadora em geral. Então, professor, a gente recebeu muitas perguntas aí por e-mail e pelo Instagram. Eu selecionei algumas aqui, e aí já vou dizer para todo mundo que está nos ouvindo, o próximo bloco de perguntas, a gente vai ficar gravado sim. Quem está perguntando que vai ficar gravado, vai. Pode ver depois também. Quem está aí nos acompanhando, pode mandar suas perguntas aí pelo chat do YouTube, do Facebook, onde a gente está transmitindo. E o segundo bloco a gente vai fazer com perguntas que vieram agora ao vivo, né? Esse primeiro vai ser com base naquelas que chegaram por e-mail para a gente pelo Instagram, né? Então,
a aluna de pedagogia do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia, Elisa Barbosa, professor, ela pergunta o seguinte, ela diz o seguinte primeiro, algumas universidades particulares, bem como escolas de nível básico, têm adotado em meio à crise pandêmica o sistema de educação à distância. Como o professor vê essa prática, levando em consideração o futuro da educação, esse recurso poderia ameaçar a educação presencial? E, em contrapartida, quais seriam as soluções viáveis para a educação nesse momento? Há que se considerar uma prática diferenciada para a educação básica e para a educação superior, no que tange às alternativas viáveis nesse momento? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta, professor, chegou agora há pouco aqui, é do Josenilton de Aragão Lima, que é professor no estado do Piauí. No Brasil, percebe-se a elaboração de políticas públicas de educação geralmente é atribuída a organizações não governamentais, organizações do terceiro setor, em vez dos representantes governamentais buscarem parcerias com as universidades, já que são locais socialmente legitimados para o desenvolvimento da pesquisa. Como você analisa esse contexto? Como essa realidade pode ser transformada com relação aí às entidades do terceiro setor ditando as políticas educacionais no Brasil, né? Outra pergunta, e a última desse bloco, é do João Pacheco, professor do Instituto Federal de São Paulo, do campus Guarulhos. Gostaria que enfatizasse a importância do serviço público e principalmente da estabilidade, pois em situações como a que vivemos, com a pressão dos governantes de plantão, é essencial que decisões fundamentadas no conhecimento científico sejam acatadas. A perda dessa instituição coloca em risco um serviço público alinhado com os interesses da maioria da população, né? Só para citar aqui, nós recebemos também a pergunta do Luiz Carlos Eckstein, né, que é diretor do campus do Instituto Federal do Paraná em Cascavel e do qual o professor Gaudêncio participou da banca de doutorado na Universidade Tuiuti. Agradecer também o Dirno Villanova e agradecer o professor Leonardo Andrade, professor em Goiânia, Goiás. Então, são essas, e também a Joana Peixoto, que acabou de chegar para a gente aqui, tá? Então, são essas as perguntas, professor, para esse primeiro bloco de questões. Lembrando que o segundo a gente vai fazer a partir das perguntas que vierem aí pelo chat do YouTube e do Facebook, tá bom, pessoal? Podem mandar as perguntas, a gente vai selecionando aqui durante a fala do professor. Tá contigo, professor. Ok, vou tentar ser breve para dar tempo a mais questões. Elisa, uma ótima questão, porque esta é um tipo de questão que eu diria que mostra que não caiu a ficha. Quer dizer, nós estamos pensando ainda com a normalidade de ontem, isto é, tem um pequeno problema, então nós vamos saná-lo com a educação à distância. Na verdade, quem está fazendo muita pressão sobre isto são grupos, que tem a ver com a última pergunta, são grupos privados que querem vender pacotes tanto para a universidade quanto para as escolas básicas. Ora, se nós estamos numa guerra, ora, se estamos numa situação que põe em questão a própria saúde do planeta, nós teríamos que gastar energias, como diz o meu reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, gastar energias para tentar enfrentar essa guerra, entender essa guerra. E, portanto, não querer voltar a uma pseudo-normalidade daquilo, transformando a educação presencial na universidade em educação à distância. Há aí um olho gordo, oportunista, já projetando o futuro sobre isto. Então, a visão que me parece mais adequada, mais sensata, é a que o professor Luiz Carlos de Freitas, da Unicamp, coloca, tanto para a educação superior quanto para a educação básica. Aproveitemos esse tempo para pensar N coisas da sociedade, isso que a gente estava discutindo aqui, e utilizemos, sim, as tecnologias para isso. E vamos fazer 2020 e 2021 juntos. Isto é, se até julho, agosto,
setembro, a pandemia se debelar e voltarmos às aulas, é possível ter um esquema de recuperar isto presencialmente. No caso da escola básica, ainda mais dramático, porque talvez as experiências que estão sendo aqui no Rio, em várias partes, são a antipropaganda, a maior antipropaganda da escola, da homeschool, da escola em casa. Porque a mãe, sobretudo, tem que ser agora, além de fazer o seu trabalho online, muitas delas, conheço muitas, inclusive minhas filhas, tem que ser mãe, professora, tutora, diretora, supervisora e merendeira. Enfim, então, acho que isto não é essa a solução, é porque não caiu a ficha, como diria, que nós estamos numa situação excepcional e, portanto, perante a excepcionalidade, nós temos que enfrentá-la como excepcional. A segunda questão, que diz respeito à questão do terceiro setor, está muito ligada a essa, quer dizer, no Brasil, especialmente a partir de 2004, 2005 e 2006, o pensamento empresarial, não só terceiro setor, mas foi tomando conta da política pública do Estado. O Todos para a Educação, nós sabemos, são 14 grandes grupos econômicos e com mais 18 institutos que vendem pacotes e que, portanto, fazem a política desde dentro do Estado na perspectiva privada. Então, este é exatamente a grande questão que a pandemia coloca para o campo da saúde e educação, de que a política pública tem que ser gerada no espaço público, com participação da sociedade, e não na perspectiva do critério de mercado. Fundamentalmente, então, o terceiro setor também está nesta perspectiva da perspectiva de aproveitar essa ocasião na sua visão contrária, isto é, vendo como uma oportunidade de saindo da pandemia, começar a poupar dinheiro, transferir dinheiro ao setor privado para os setores do terceiro setor ou para os grupos empresariais. João, a terceira questão me escapou. Você poderia me repetir? Oi, João. Oi, estou aqui. A terceira questão é com relação à estabilidade dos servidores públicos. Sim, perfeito. É engraçado, né? Porque se for um juiz do Supremo, ele tem que ter estabilidade, porque ele tem que julgar processos que podem afetá-lo se não tiver estabilidade. Os deputados têm fórum privilegiado porque dizem que lidam com a coisa pública e podem ser prejudicados se não tiverem exatamente essa prerrogativa. E por que o professor, a professora, o pesquisador que lida com o conhecimento que formou essas pessoas não pode ter estabilidade? Sem estabilidade, não há possibilidade de fazer conhecimento, porque vai depender de quem manda. E a ciência não se produz dessa forma. A ciência básica pressupõe liberdade de pensamento, liberdade de pesquisa, obviamente, dentro de ética regulada, e, portanto, não há ciência sem liberdade. E no Brasil, isso faz lembrar exatamente a ideia da escola sem partido, de vigiar o professor, o pesquisador, o tema que pode ser pesquisado, o que pode ser dito, etc. Então, estes movimentos, a sociedade brasileira tem que vê-los como movimentos contra a vida, contra a liberdade, contra a democracia e contra a ciência. Sem dúvida nenhuma, sem estabilidade, sem salários dignos, sem carreira,
não há possibilidade de você formar cientistas e nem desenvolver ciência em padrões necessários às respostas que a sociedade necessita. Beleza, professor, obrigado. Vieram muitas perguntas aqui. Só um instantinho. No nosso chat, a gente selecionou algumas. Agradeço a participação de todos. Peço desculpas por não conseguir atender a todo mundo, mas são muitas mesmo as que vieram agora no chat. Também estão chegando mais durante aqui a nossa live. Estão chegando mais perguntas por e-mail. Infelizmente, a gente vai ter que deixar essas perguntas para uma próxima data onde o professor Gaudêncio esteja disponível, né? Já de pronto, para as várias perguntas que chegaram aí, a gente esperou contemplar na pergunta da Elisa aqui, as perguntas sobre a EAD, né? Uma questão que está pegando muito, especialmente na nossa base, na base dos profissionais da educação no Brasil inteiro, né? Isso está sendo colocado de goela abaixo e assim, sem nenhuma formação, sem nenhuma condição material disso acontecer. Então, são muitas as perguntas sobre EAD. Já divulgar na próxima semana, no dia 23, agora de abril, às 17h30, a gente vai promover uma nova live, né, com o professor Jefferson, lá do Instituto Federal de São Paulo, e uma secundarista, a Isis, aqui de Santa Catarina, para discutir justamente EAD. EAD tanto do ponto de vista pedagógico dos docentes, dos educadores, quanto também do ponto de vista do estudante. Então, já está todo mundo convidado. Na quinta-feira, dia 23/4, coloquem aí na sua agenda. Às 5h30, a gente vai debater especificamente o tema da EAD nesse período de pandemia, aqui no canal do MEP, no YouTube e no Facebook, como a gente está fazendo hoje, tá? No mesmo formato, perguntas por e-mail, perguntas via chat. Então, eu vou ler mais algumas perguntas que chegaram agora pelo chat aqui, professor. A pergunta da Joana Peixoto. Professor Gaudêncio Frigoto, muito obrigado pela disponibilidade. Quero manifestar minha preocupação e ouvir a sua opinião a respeito. Preocupa-me que a esquerda acadêmica e política não fundamente sua análise nos pressupostos materialista e dialético. A consciência humana não gera realidade. Pelo contrário, é da forma como os sujeitos se organizam objetivamente para produzir a sua existência que emana a nossa consciência. E a consciência serve para orientar as nossas ações. Então, não basta reduzir uma crise sanitária, que é eminentemente econômica e social, a uma simples disputa entre civilização e barbárie, entre verdades e pós-mentiras. O povo trabalhador brasileiro já está passando fome, já está morrendo na fila dos postos de saúde, já estava privado do acesso aos meios de comunicação, já estava frequentando uma escola que desqualifica o conhecimento científico. Se queremos mais do que compreender, transformar o mundo, ser outra coisa diferente do que era antes do coronavírus, precisamos pautar as nossas ações numa perspectiva de fato transformadora. Não podemos nos iludir e nos satisfazer com uma justiça e eleições burguesas. Não podemos considerar que esta crise expressa a crise estrutural do capitalismo. Aí aqui já a pergunta. Não podemos considerar que esta crise e a crise estrutural do capitalismo e atuarmos mais no sentido de aproveitar este momento em nossa perspectiva revolucionária, acentuar o poder da classe trabalhadora, investir menos no Estado burguês? Essa é a pergunta da Joana Peixoto. Pergunta da Joelma Souza. E o novo Fundeb? Como fica depois da pandemia? Como fica em tempos de pandemia? Outra pergunta, professor. Essas são mais curtas. Leiani Queiroz. Como podemos contribuir para investimento nas ciências humanas, considerando a importância das mesmas em momentos como estes? Outra pergunta, professor, do Éder Fernando. Como nos organizamos nos locais de trabalho, de moradia e nas redes para denunciar e confrontar a lógica do capital na educação, pensando nas possibilidades subjetivas e objetivas da luta de classe? E a última que a gente selecionou aqui é da Patrícia Furtado Fernandes Costa. O MEC convidou e está promovendo um evento chamado
Educação no Mundo 4.0. O que seria essa educação e qual a sua opinião sobre ela? É isso, gente. Eu agradeço as perguntas que todo mundo mandou. A gente vai tentar promover outros debates para tentar atender a todas as questões que foram levantadas aqui, né? Eu vou passar aí para o professor Gaudêncio responder mais esse bloco de perguntas e, na sequência, a gente já vai para as considerações finais, para o encerramento da nossa live, tá bom? Está com a palavra, João, ok, eu vou te pedir, porque são várias perguntas, eu anotei rápido aqui, mas como a primeira é mais complexa, vamos demorar um pouquinho na primeira, e depois, se eu não anotei legal, você me ajuda aí, só para pontuar as demais, que são importantes, mas são mais, digamos, fáceis para uma síntese. Okay. Joana, eu acho que o que a Joana nos coloca é importante. Por quê? Porque, historicamente, eu antes citei Florestan Fernandes, qual é a nossa tradição histórica? Sempre que há uma crise, sempre que há uma possibilidade de um avanço, de uma maior participação democrática, ou, como Florestan dizia, uma reforma dentro da ordem contra a velha ordem, sempre há um arranjo dos grupos dominantes, das classes dominantes, para arranjos para o alto. Ou, portanto, avançar mantendo a velha relação, ou seja, reforçando as estruturas da desigualdade, do não acesso ao conhecimento, do analfabetismo, da falta de habitação, etc, etc. Essa é uma constante, e quando há a possibilidade de um salto mais significativo, há uma ditadura ou um golpe. Eu diria que nós estamos perante uma situação que novamente se desenha isto, arranjos que estão postos ali. Agora, qual é o papel da esquerda? Primeiro, existe uma visão demoníaca da esquerda, e isto é uma falta de cultura. E a gente poderia dizer que, paradoxalmente, hoje, os órgãos de imprensa, os pensadores de centro-direita e de direita estão buscando as soluções para resolver o problema da pandemia nas teses, no mínimo, de uma esquerda liberal ou de políticas da social-democracia, do keynesianismo, etc. Então, esta visão também é uma visão marcada pela manutenção da falta de instrumentos de leitura da realidade da nossa maior parte da população, negada, como dizia antes. Agora, o próprio Florestan chama a atenção de que o intelectual não cria a realidade que pesquisa, faz muito quando ajuda a analisá-la, entendê-la para transformá-la. E neste livro que eu estou fazendo o prefácio, O Desafio da Educação, ele, como um socialista e que, portanto, defende a superação do próprio capitalismo, chama a atenção que ainda nós temos muito a avançar do ponto de vista de reformas dentro da ordem contra esta ordem. E portanto, diz ele, lutar pela universalização da escola pública, com acesso ao conhecimento científico, que combate a crendice, o senso comum, que ajuda a organização, é um processo revolucionário. O que ele chama atenção, e que eu acho que isso é importante para quem está se formando e para nós, é que nós não podemos ser voluntaristas, que nós não podemos ser idealistas no sentido de não levar em conta as condições objetivas. Me parece importante, e esse livro já vai sair logo, logo, pela expressão popular, vai ser um instrumento muito interessante dentro da sua pergunta, Joana. E isso tem que ver com a questão, a segunda questão, que é a questão do Fundeb, né? Que, sem dúvida nenhuma, esse foi um debate, enorme debate, quando começou a se pensar a questão do fundo. O debate era de que não tinha que ter um fundo.
e os recursos para educação, saúde, cultura, etc., deviam ser constitucionais, portanto, deveriam ser ligados à Constituição, não a um fundo que tem que ser negociado e renegociado de tempo em tempo. E vejam que como é que você vai negociar um fundo dentro de políticas que foram traçadas nas contrarreformas contra exatamente o investimento no setor público. O professor Dermeval Saviani, já quando analisava a passagem do Fundeb, Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental, Fundef, para Fundeb, que incluía, portanto, o ensino médio, chamava a atenção de que aumentou o número de pessoas atendidas, mas os recursos não aumentaram na mesma proporção. Isso significa que você aumentou pessoas que vão à mesa do conhecimento, mas diminuiu o prato do conhecimento, a qualidade do conhecimento, o tempo do conhecimento, o laboratório, os instrumentos, enfim, aquilo que é a base material a base material de um processo pedagógico. E, portanto, então, o Fundeb vai ter que ser discutido em outros termos também. Ô, João, a terceira questão que me passou aqui, você poderia me repetir? Claro, só um pouquinho. A terceira e a quarta. Beleza. A terceira é da Leiani Queiroz. Ela pergunta como podemos contribuir para o investimento nas ciências humanas, considerando a importância das mesmas nos momentos como esse. A quarta, é do Éder Fernando, né? Como se organizar nos locais de trabalho, estudo, moradia, né? Para denunciar e confrontar a lógica do capital na educação, pensando nas possibilidades subjetivas e objetivas da luta de classes, né? E a última é da Patrícia, que é com relação a um evento do MEC chamado Educação no Mundo 4.0. Pois bem, das ciências humanas, veja, essa questão é importante porque as reformas educacionais, ou as contra-reformas educacionais do golpe de 2016, praticamente tiraram do cenário da educação básica as ciências humanas e sociais. A sociologia, a filosofia, a geografia. O jovem vai ter que se decidir por um itinerário. Voltamos lá à década de 40, ou seja, para 85% dos jovens que fazem escola pública, está se dizendo, você não vai ser preparado sequer para enfrentar o mundo da complexidade do trabalho. Hoje, você vai buscar um funil numa das áreas, num dos itinerários, e vai seguir este. E, portanto, o conceito de educação básica aí foi para o ralo. As ciências humanas foram ali eliminadas praticamente do currículo e nas bases curriculares, diluídas nas bases curriculares nacionais. Mas, mais que isto, o fundamentalismo político e o fundamentalismo religioso, com as expressões de marxismo cultural, de professores e doutrinadores, simplesmente demonizaram as ciências humanas e sociais, que exatamente aquelas que permitem entender a vida em sociedade, dos seres humanos em sociedade, permitem entender as relações sociais, permitem fazer política, e política não é outra coisa senão as pessoas se organizarem para disputar os seus direitos, pôr na agenda da esfera pública os seus direitos, e, portanto, há no Brasil uma prática de governo do núcleo do ódio, como o próprio presidente da Câmara caracterizou em recente entrevista, contra exatamente o pensamento divergente, contra qualquer pensamento crítico e demonizando os próprios professores, os professores como doutrinadores. Esta realidade, ela tem que ser mudada a 360 graus. E isto tem que ver com a questão sobre como organizar-se. Sem dúvida, essa é uma tarefa
daqueles que tiveram o privilégio, a sorte de quem vem da classe popular, das classes populares, como é o meu caso, a sorte de ter uma escola como o Instituto Federal, ou uma escola que deu os instrumentos de leitura da sociedade e de poder construir uma carreira pelo trabalho, é fundamental hoje que a gente dialogue com pais, que dialogue com os trabalhadores. Eu acho que envolver os sindicatos de trabalhadores e todos os sindicatos, dos caminhoneiros ao sindicato dos metalúrgicos, que, aliás, debatem, os metalúrgicos debatem isso, os bancários debatem, como a gente superar esta visão medíocre, essa visão tacanha, essa visão retrógrada de que as ciências humanas, o conhecimento, ele desvirtua a realidade. É impressionante como esse núcleo hoje, que vai do Ministério da Cultura, que vai para o Ministério da Educação, que é um absurdo. Nunca nós tivemos no Brasil um ministro tão medíocre, tão bruto, tão grotesco, e em tratar as pessoas, inclusive. E, portanto, temos que, com todos os meios e por todas as formas, de aí onde nós estamos, aonde a nossa mão alcança e a nossa capacidade alcança, ir esclarecendo à sociedade que isto tem que ser revertido. E essa é uma luta, sem dúvida, coletiva. E o MEP, os secundaristas, o Senasef, eu acompanho muito, tem uma tarefa permanente nisso. É fundamental isto, mas nós temos que ampliar de forma extraordinária esta ação, porque as forças que nós organizamos até hoje não foram capazes de reverter, digamos, esta marca histórica de reiterar o anacrônico e o passado. Há mudanças, como fala Florestan Fernandes, ao se referir à abolição dos escravos. Foi uma abolição de branco para branco, ou seja, está dizendo que a questão da abolição não foi, até hoje, resolvida. E, finalmente, para encerrar e fazer algumas considerações finais, a questão da Revolução 4.0. Veja, o João colocava muito bem, né, que a ciência tem lado, e que, no dicionário de economia, Tom Bottomori diz que existe a ciência que está a serviço da vida, ou a ciência como valor de uso, isto é, como bem comum, ela é extensão de membros e sentidos humanos. Agora, a ciência que é apropriada para competição, a ciência que é apropriada, por exemplo, para ter um produto, ter um feijão, um trigo, um milho, mas carregado de agrotóxicos e que produz câncer para milhares de pessoas, isso também é o outro lado da ciência. Ou então a ciência que produz drogas contra o câncer, contra N enfermidades, mas que só podem usar aquelas que podem comprar. Então, há uma mistificação, então, também da ciência. E a mistificação mais brutal, e aí a ideia da ciência, da Revolução 4.0, é uma espécie de mal infinito. A cada passo, você cria uma ideia de que a ciência e a tecnologia, por si, em si, resolvem o problema da humanidade. Não. A ciência é mediada pelo ser humano e, portanto, ela é uma arma que pode ser usada em favor da vida ou contra a vida. Eu, há pouco tempo, tive a oportunidade, no Instituto de Humanidades da Unicinos, exatamente fazer um debate sobre esse ponto. Inclusive, posso depois socializar isto
aliás, isso está online, exatamente para poder pontuar o debate, me pediram se eu queria usar alguma tecnologia. Digo, não, a única tecnologia que quero usar aqui com vocês é o cérebro para pensar a própria tecnologia. Então, nós não podemos nem fazer apologia da ciência e nem dizer que a Terra é plana, e nem pensar que exatamente nós vamos, como o João bem disse, nós podemos, pela neurociência, medir, analisar o cérebro de jovens ou de pessoas que estão no presídio, para depois dizer quais são as pessoas que estão propensas ao crime. Isto é uma técnica fascista, é uma técnica que devia ser absolutamente contestada, e como foi, aliás, pesquisas dessa ordem foram contestadas juridicamente. Então, a ciência é uma arma contra as epidemias, mas a ciência também produz epidemias. E eu gostaria, finalizando, chamar atenção para algo que também o João levantava na sua colocação inicial, que se colocou exatamente a ideia de que ou nós vamos seguir a orientação da ciência, da Organização Mundial da Saúde, dos médicos, dos paramédicos, de seguir o isolamento possível, o máximo isolamento, para salvar milhares de vidas, ou vamos quebrar a economia? Este é um sofisma, isto é um raciocínio que tem um lado perverso, porque o mundo todo não está pensando que a economia vai quebrar. Primeiro. Segundo, eu mesmo, num pequeno artigo que fiz no dia 30, no jornal Brasil de Fato, perguntava, se diz, o presidente insistiu várias vezes, que não vai haver comida, a geladeira vai parar, milhões de desempregos. Ora, o Brasil é o celeiro de grão do mundo, se diz. E o primeiro, segundo produtor de carnes. Cadê os estoques? Muitas vezes se joga fora estoque para criar o preço. Então, essa é uma grande chantagem. Evidentemente, todas as economias do mundo, quem mais, quem menos, vão sofrer, mas as potencialidades, as capacidades que se tem, se recupera em pouco tempo, absolutamente. O que não se recupera, como vários cientistas, médicos e pessoas sensatas dizem, que se não recupera é a vida que poderia ser recuperada. E qual é o grande problema? É que, como eu dizia, o problema é que se não houver um aparelho para o cara que chega com falta de ar, ele vai apagar. Como um médico dizia, eu vi hoje uma entrevista, diz, olha, eu tenho que atender 10. E quando eu tinha que atender um, se tivesse uma parada cardíaca, toda a equipe ia e o reanimava. Agora, não tem como. Então, é uma irresponsabilidade, e eu compartilho de que, se esta lógica continuar, e não sou eu que eu digo, mas compartilho, já se disse que devia ser responsabilizado como crime contra a saúde pública, contra a humanidade. A sociedade brasileira tem que estar atenta, porque quando se mistura fanatismo político, fanatismo econômico e fanatismo religioso, nada de boa perspectiva ocorre pela frente. E, sintetizando, então, que tarefas se colocam para os institutos, para as universidades, para as escolas? Eu diria que, em primeiro lugar, isso que o João falou, a solidariedade. Quem pode manter o salário das pessoas, manter o salário, as pessoas oferecer a possibilidade de ajuda daquelas pessoas que precisam menos. Mas isto
nesta calamidade. A luta seguinte é para que estas pessoas que moram 5 num barraco e querem confinar os que têm 70 anos lá para protegê-los. Aonde é que vão os outros 4? Vão virar também pessoas que vivem na rua? Então, tem ali raciocínios absolutamente incongruentes, né? Portanto, a tarefa agora é a gente enfrentar com solidariedade, com humanidade, a epidemia. E a melhor coisa que a gente pode fazer exatamente é a gente se agrupar menos. Todo mundo está dizendo isso. E parece que a gente não está levando muito em conta, porque exatamente as autoridades maiores, algumas delas, incentivam ao contrário. A minha visão, por outro lado, é de que, dentro do clima que se criou, e aí penso eu que os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, mesmo os partidos de centro, e cometeram um suicídio para a sociedade brasileira, porque criaram a ideia de que quem azarou o Brasil eram petralhas. E petralha aqui não necessariamente é quem é filiado ao PT. Eu, por exemplo, não sou filiado ao PT. E dentro do contexto, sou um petralha, porque petralha é todo aquele que luta, como diz o Veríssimo, né? Luta pela justiça social. E pelo fato de lutar pela justiça social, é entendido como alguém que é absolutamente abominável. E criou-se também a expressão do mortadela, exatamente este que incomoda por ter sido incluído em políticas como os institutos federais, as cotas, etc. Ora, neste problema nós vemos que a negação sistemática de políticas públicas de acesso à educação, de política pública da saúde, o desmantelamento do SUS, por exemplo, da saúde familiar, desmantelamento de equipes, enfim, o saneamento básico, tudo isto torna a nossa situação extremamente precária. E até onde a minha vista alcança, né? Levando em conta exatamente os indicadores que aqueles que temos que ouvi-los nesse momento nos dizem, a Organização Mundial da Saúde, os cientistas que tratam do vírus e da questão da saúde pública, o que nós podemos fazer de mais imediato e de mais importante e de mais solidário é nos agruparmos o quanto menos, sair de casa o quanto menos. E se vamos ao trabalho, precisamos ir ao trabalho em instituições estratégicas com todos os cuidados. Eu acho que esta seria a mensagem que eu gostaria de deixar para o final e para o campo no qual eu me incluo, um campo crítico, um campo que quer uma sociedade radicalmente democrática. O nosso grande desafio é termos a capacidade, aproveitando esse tempo mesmo, estudar, debater, discutir, para criar uma força social que seja capaz de reverter uma a uma as contrarreformas feitas ilegitimamente, ainda que de forma legalizada, porque dentro de um golpe de Estado que foi legalizado, mas antidemocrático. A minha geração formou-se dentro de uma ditadura. Parte do tempo de vida profissional, eu não imaginava, e nem os meus mestres, que nós tivéssemos um outro retrocesso, como foi o retrocesso que levou todas essas contrarreformas sem participação mínima democrática da sociedade. E eu diria que este contexto é pior, porque é feito com uma capa de democracia, ou seja, são governos de exceção com eleições manipuladas e que dão
o caráter de democracia. Temos tarefas enormes, mas nesse momento é o momento de enfrentar com a solidariedade a pandemia, até para que a gente possa sair disso vivo e poupar vidas. Agradeço ao João, ao Senasef, aos colegas, especialmente jovens de ensino médio, que organizaram o movimento de educação popular, isto é, uma educação numa perspectiva popular, uma educação na perspectiva das grandes massas, etc., da qual Paulo Freire, tão discriminado em nossa sociedade, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, enfim, todos esses pensadores que são hoje execrados, que nos deram a diretriz de uma educação democrática, uma educação para todos. Recuperar isto é uma tarefa, sem dúvida, que nos cabe no médio, no curto e no médio prazo. Tarefas não irão faltar. E, portanto, os jovens que organizam este movimento estão dizendo à geração que está aí: as contrarreformas que retiraram praticamente o investimento público das áreas estratégicas da saúde, da educação, etc., da cultura, da arte, é uma forma de interditar o futuro das gerações, interditá-los para compreender como são manipulados na sociedade e interditá-los para poderem disputar empregos no setor que lhe dá um valor melhor, um valor agregado melhor. E esta é uma outra questão que me colocam seguidamente. Qual é que vai ser o futuro do trabalho? E aí finalizo com a perspectiva da análise do historiador Eric Hobsbawm, num pequeno livro, que é uma entrevista ao Novo Século. Ele coloca exatamente na década de 90, meados da década de 90, que o fator humano direto, com os braços, com a sua cabeça, diretamente na produção, é o que menos conta na produção. Que o grande problema hoje não é a produção. Alimento se produz para 1 bilhão a mais do que a necessidade de bocas no mundo hoje. Quem diz isto é o consultor da ONU, Jean Ziegler. E, portanto, o problema não é a produção de comida, é que ela está na ordem não de satisfazer a fome, mas está na ordem de, em cima da comida, ganhar mais dinheiro. E, portanto, a produção existe. O grande problema, então, é a distribuição. E o grande problema para gerar o direito ao trabalho será na esfera não privada, será na esfera pública. Isto, então, indica para nós que a questão do fundo público, o controle do fundo público, o aumento do fundo público para poder garantir saúde, trabalho, habitação e vida com perspectiva de futuro é uma grande tarefa do debate de agora em diante. Obrigado, João, obrigado àqueles que participaram, estou disposto a voltar, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer isto e fico na expectativa que a gente possa seguir pensando e sair dessa crise muito melhores pessoalmente, humanamente e com a sociedade que caminhe numa direção diametralmente oposta do que tem caminhado ultimamente. Obrigado, João, e obrigado a cada uma e a cada um. A gente que agradece muito, professor. Muitos comentários aí dizendo que foi um ponto de lucidez aí nesses dias de quarentena em casa. Então, esses meios aqui não nos permitem um abraço, um aperto de mão, nem o calor de aplausos, mas sinta-se aplaudido, abraçado e assim, nos deixa muito honrados nós do MEP pela sua participação aqui no lançamento do nosso canal no YouTube e também da divulgação desse que se pretende
um instrumento aí, como muitos colocaram, da necessidade de a gente estar se organizando nos nossos locais de trabalho, estudo e moradia. O MEP pretende ser um desses movimentos e pretende aí organizar, além de estudantes, servidores, pais, a comunidade do entorno, no sentido de propor políticas educacionais, propor ensino, pesquisa e extensão que estejam vinculados às demandas aí da classe trabalhadora em detrimento das demandas do capital, né? Vou fazer algumas considerações aqui, professor, que para a gente concluir. A primeira veio uma retificação da professora Cleilma Ricker, que ela é aluna de pós-graduação da Federal do Oeste do Paraná e também é líder da denominação Batista em Santarém. Ela diz o seguinte: gostaria de esclarecer a fake acerca do pastor Sócrates Oliveira, um dos líderes nacionais da denominação evangélica batista. O referido pastor não é da mesma igreja da primeira-dama e tanto ele como a liderança estão e são a favor das orientações da OMS e do Ministério da Saúde, tanto que recomendaram e orientaram a todos os líderes e suas igrejas no país a fecharem as portas e não realizarem quaisquer tipos de reunião ou participar de movimentos onde ocorram aglomerações, né? A denominação está comprometida com o bem-estar da população em geral e não apenas de seus fiéis, e no que lhe compete, tem feito e fará todo o possível para que o país saia bem desta pandemia. Pela atenção, agradecemos e pedimos que repassem esta informação ao professor Frigoto, a quem tanto admiramos. Tarefa passada, e eu apenas, então, fui mal informado, porque li hoje isto na imprensa, então até vou ver a fonte, mas ótimo, porque até eu não pude falar com a minha esposa, mas estranhei mesmo porque a Igreja Batista não estava neste rol, né? Mas como há muitas denominações, agradeço muito e está feito o reparo, e até peço desculpa se a fonte que eu me inspirei, hoje em dia é complicado, né? Mas foi aqui na imprensa. Então, obrigado pelo reparo, um reparo fundamental, e o desejo, em qualquer circunstância, da recuperação do pastor. Beleza, a gente também agradece a Teilma aí por ter nos alertado com relação a essa questão, né? Para fechar, então, algumas breves divulgações aqui, daqui 15 dias, na quinta-feira, dia 23 de abril, das 17h30, então nós teremos uma nova live aqui, uma nova transmissão ao vivo aqui no nosso canal, né? Então, inscreva-se se você gostou desse debate, da participação do professor. Inscreva-se, ative o sininho aí do ladinho da inscrição, que você vai receber no seu e-mail aí as notificações quando a gente tiver novas atividades aqui no canal, né? Esse vídeo com o professor Gaudêncio vai ficar salvo. Então, daqui 15 dias, a gente vai debater essa questão da educação à distância com os militantes do MEP, professor Jefferson, do Instituto Federal de São Paulo, e a estudante secundarista Isis, aqui de Santa Catarina, tentando passar aí as perspectivas tanto do docente quanto do estudante nessa questão dessa pseudo-educação à distância, que tem sido colocado aí sem nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de formação, para que os professores, e aí propagada como uma grande inovação aí, que, como o professor falou na fala dele, tem muito do interesse aí de grandes grupos educacionais, etc., né? E esse vídeo vai ficar salvo aqui também no YouTube, né? O vídeo da EAD vai ser mediado pelo professor Gabriel Marques, do Instituto Federal Fluminense, né? Pediram para eu divulgar aqui também algumas questões. Por exemplo, vai ter panelaço contra Bolsonaro daqui a pouco, daqui 1 hora, às 20h30, como já costumeiramente está ocorrendo pelo Brasil, aí dentro das nossas possibilidades, a gente ir para as varandas, para a janela, demonstrar aí a nossa revolta com a situação que está ocorrendo hoje no país, né? Nesse momento está acontecendo no canal do YouTube do jornal O Poder Popular um debate sobre conjuntura e possibilidades de ruptura, que está sendo feito pelo professor Mauriase, da UFRJ, e pelo professor Milton Pinheiro, lá da Estadual da Bahia, né?
E aí, para quem quiser se organizar, para quem quiser militar com a gente no MEP, nossos contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Estaremos à disposição para responder questões, formas de organização, quais são as nossas ideias. Nós temos materiais também aí que você pode encontrar nas nossas páginas do Facebook, do Instagram, né, que também estão aqui na descrição do vídeo. Então, entre em contato com a gente, e esse é o nosso grande objetivo, tentar construir aí um instrumento que faça das nossas escolas um polo de organização da classe trabalhadora, tanto da classe trabalhadora que está diretamente relacionada à escola, como os estudantes, os professores, os técnicos, mas também da comunidade no seu entorno, dos pais, né, para disputar as políticas públicas no campo da educação, de uma perspectiva da classe trabalhadora. Professor Gaudêncio, e novamente agradeço muito a sua participação, agradeço a participação de todos aqui. Se inscrevam e acompanhem aí nas nossas redes. Professor, eu vou pedir para o senhor não sair ainda, eu vou encerrar a live, mas a gente troca uma ideiazinha aqui nos bastidores rapidamente, tá bom? Ok. E agradecer, já que o senhor se colocou à disposição, aí eu peguei isso no final da sua fala, se colocou à disposição para um novo debate, nós não podemos perder a oportunidade. Vamos lá. Então, fiquem de olho aí, se inscrevam no canal, que logo a gente vai ter mais novidades aí. Professor, quer falar mais alguma coisa? Não, apenas agradecer a oportunidade e parabenizar novamente vocês. O Fábio lá em Minas deve estar muito feliz também, que é um dos caras que batalhou, eu sei, com você, por essa organização. E, de fato, eu estou à disposição, eu tenho trabalhado bastante com os institutos federais, tenho orientado bastante a jovens, alunos, etc. E eu acho que é importante, né, que o debate possa pôr o pensamento divergente, né, possa... Agora mesmo você citou ali o Mário Iaz, importantíssimo de assisti-lo, porque é um grande quadro, além de tudo um poeta, e também muito ligado ao projeto do movimento da educação popular. Eu tenho participado lá em Ribeirão Preto com ele, em debates, e vou sair daqui, vou tentar participar do debate, ver o debate, porque é isso que faz com que a gente busque soluções para os dramas de todas as ordens que nos afetam, para poder voltar a uma vida mais feliz. Beleza, obrigado, professor. Esse debate que o professor está falando está no canal Jornal O Poder Popular, está ocorrendo também nesse momento agora, logo depois da nossa live aqui, tá bom? Obrigado, professor, obrigado a todos, e sigamos na luta aí por uma escola, por uma educação popular, por um projeto popular de sociedade, por um projeto de sociedade da qual a classe trabalhadora possa dar os rumos aí, tá bom? Um abraço a todos.